O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual. Para exibição neste horário, censura livre. Nesta noite você vai compreender o grande mistério de orações que são respondidas e de algumas que parece que nunca são ouvidas por Deus. Nessa noite você vai conseguir discernir o porquê de a palavra de Deus estar entranhada em alguns que muitas vezes até analfabeto e doutores, PhDs, nas mais diversas áreas da cultura, não conseguirem entender esse mistério e não terem uma experiência genuína com Deus. Oram e nunca têm resposta. Você vai entender essa noite o verdadeiro significado de ter um depósito em Deus, para que através desta aliança você possa desfrutar dos dons de Deus. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: tenha depósito em Deus. Esse depósito não é financeiro, esse depósito não é material, porque as coisas espirituais só podem ser relacionadas com o Criador através do seu Espírito. E aquele que não nascer do Espírito não tem como viver esse mistério. Comecemos essa ministração de hoje com a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versos 13 e 14. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Paulo explicando a Timóteo que tudo que tinham ouvido dele, como quem teve uma experiência com Deus, aquela veracidade nas suas palavras fariam toda a diferença na vida do seu discípulo Timóteo. E ele insiste com Timóteo no versículo 14: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Tanto que ali em João 14, 26, quando aquela necessidade expressada pelos seus discípulos, Jesus explica para cada um deles: o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Ou seja, a mensagem que Jesus passa para cada um de nós, para que nós tenhamos uma experiência mais profunda, porque Ele tem pressa, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele quer que nos voltemos para Ele em oração, em santificação, que na verdade é uma separação. Não quer que nós nos canonizemos ou beatifiquemos. Não tem essa conotação santo perante o Evangelho. Diferentemente de religiões, a santificação é condição sine qua non para nós podermos ter uma experiência genuína com o nosso Criador através do seu Espírito Santo. E aqui o salmista, no capítulo 37, versos 4 e 5, a palavra diz que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Tudo aquilo que você quer, ou seja, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Quando Ele passar a ser a prioridade na tua vida, quando você buscá-lo em primeiro lugar, Ele promete, através da sua palavra, eu tive experiência com ela, que as demais coisas seriam acrescentadas. E você aos poucos vai tirando o foco das coisas desse mundo. Você vai tirando a preocupação das coisas que te importunam, porque você vai percebendo que o Deus que supre independe da tua fonte de renda, que o Deus que cura independe do tratamento das medicações que são prescritas por algum médico nas suas respectivas patologias. Você vai tendo discernimento que as confusões, os desentendimentos familiares, não é mais através de uma psicanálise, de uma psicologia, parapsicologia, que você vai conseguir mudar a mente deles, mas através do Espírito Santo que habita em vós, como cartas vivas, como experiência encarnada na terra. Você passa a ser um Jesus cristinho na vida deles. Eles acabam sendo importunados, incomodados e são convidados a conhecer esse Evangelho. Paulo, na carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, verso 13, nos diz: porque Deus é aquele que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Você abriu o seu coração, ele começa a mudar, ele começa a transformar. Você vai relativizando aquilo que você tinha como minha vida, o meu relacionamento, a minha religião, o meu hobby, as coisas que tomam a sua mente como prioridade, o seu lazer. Tudo isso vai sendo relativizado na presença do Senhor. Não que Ele queira transformar em você em um beato, uma carola, como a religião faz, não. Mas que você se torne uma pessoa verdadeiramente próspera, abundante, não só no campo material, como também no campo espiritual. E aí você vai fazendo uma triagem nas distrações que muitas destas coisas nos oferecem e nos ludibriam, para que nós não consigamos estabelecer uma aliança verdadeira com Deus e não consigamos manter esse depósito que tem que ser algo diário, algo permanente, algo muito poderoso, através dessa renúncia que cada um de nós precisa fazer a partir do momento que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado.
Paulo, expressando praticamente como um testemunho pessoal ao povo da Galácia. Na carta de Gálatas, no capítulo 2, verso 20, nos diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso, irmãos, é tão difícil quando nós não temos uma aliança com Deus, soa como coisa religiosa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Crucificado com Cristo? Me inclui fora dessa. Não tô pra esse negócio. Isso aí é religioso demais. Mas quando você tem uma experiência do próprio Deus te convencendo, te convidando, te persuadindo pelo próprio Espírito Santo, que só é luz, que não há treva, que não há mentira, que não há engano nem engodo, você vai sendo convencido de uma maneira tão natural, apesar de ser sobrenatural, e você vai se separando, você vai se distanciando daquilo que você chamava ou reputava como felicidade. E você vai entendendo que foram apenas momentos fortuitos, momentos alegres, os quais muitos deles te levaram para abismos, os quais você reflete hoje mais aprofundadamente. Mas nesse mesmo dia, que se chama hoje, Deus quer mudar a tua vida. Ele quer rasgar a tua capivara, como diz na linguagem policial, e vai limpar a tua ficha perante o Altíssimo, porque só Jesus pode fazer isso. Porque a partir do momento que ele disse na cruz, tetelestai, está consumado, ali você começa a fazer o teu bom depósito junto ao teu Criador, e você começa a desfrutar dos dons espirituais que ele quer derramar sobre a sua noiva, sobre a sua igreja, a igreja de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 17 e 18, está aí uma dica que eu vou dar para você. Não fique decorando palavra, Bíblia, apenas leia com entendimento e comece a praticar. Por exemplo, orar sem cessar, não parar de orar, não é ficar de joelhos dentro de uma estrutura religiosa, dentro de um cenáculo ou qualquer lugar que você reputa como um lugar santo, ficar ali rezando e te consagrando, a menos que o Espírito de Deus te conduza a isso. Como ele me conduziu a muitas consagrações em lugares mais diferentes possíveis. Eu tive a minha fase de viver em montes com pastores, amanhecendo, em vigílias também com irmãos, tantos lugares, até que eu consegui entender, irmãos, que com o tempo, lá Mateus 6 fala que se eu quisesse buscar esse Deus, que eu entrasse tão somente para o meu quarto. O quarto pode ser o teu lugar secreto, aquele lugar que só tu e Deus tem essa intimidade. O quarto aqui não representa necessariamente o local onde tu dormes, mas o local secreto, onde você começa a fazer o teu depósito com Deus em diálogo, em conversa, em oração. E esse trabalho que Deus permite que nós desenvolvamos na presença dele é tão genuíno, é tão maravilhoso, que eu lembro muitas vezes aqui em casa de coisas que já estavam cansando a minha alma. Eu falava para Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais determinada situação, muda esse quadro, vê se há em mim alguma coisa que me amarra a isso. Eu quero viver coisas novas, eu quero te conhecer mais aprofundadamente. E Deus mudava no abrir e fechar de olhos, como que por encanto, como por encantamento, quando na verdade não era nada disso. Era a manifestação genuína do poder de Deus sobre a minha vida. E eu entendi que a gratidão fazia parte desse processo, que agradecer por tudo que tu estás vivendo é mais que obrigação tua, tão somente pelo fato de tu estares vivendo. E aí eu entendi essa carta de Paulo ao povo de Tessalônica, no capítulo 5, verso 17 e 18. Nunca deixem de orar, ou seja, orem sem cessar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, em tudo deem graças, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Porque somente em Cristo isso faz sentido. Há pessoas que estão orando sem cessar, estão agradecendo a outras entidades que não têm a menor relevância dentro do mundo espiritual. Entenda que nós, os homens, podemos ter essa presunção de escolher ou de erigir ídolos, erigir santos que possam fazer a diferença para cada um de nós. Mas no mundo espiritual só há um mediador, só há um que você pode depositar a tua fé, depositar todo o teu amor, que não há nele nem sombra de variação. Ele é um Deus fiel, é o Deus que pode verdadeiramente responder a cada um dos teus pedidos, a cada uma das tuas orações. Mas essa entrega tem que ser condição sine qua non para que tu possas viver e desfrutar desse milagre que nós do Cordão desfrutamos hoje. Tem que fazer essa faxina, tem que abdicar de muita coisa. Não dá para reinar no reino de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, dividindo esta glória com outros ídolos. Deus não está nesse negócio. Tanto que em João 8,32, a palavra é muito clara. A partir do momento que tu começas a conhecer essa verdade espiritual, que não é uma verdade que vem de homem, não é uma verdade que vem da teologia, não é uma verdade que vem de doutrina humana, mas o próprio Deus revelando a sua palavra através do evangelista João, essa visão que ele tem do único evangelho de Cristo. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. E ao ser discípulos,
ao obedecerem os seus ensinamentos, vocês terão a oportunidade de conhecer a verdade. E essa verdade, uma vez conhecida, automaticamente vai te libertando de todo o processo que te aprisionou até hoje. Pode ser inveja, pode ser urucubaca, pode ser maldição hereditária, dá o nome que tu quiser, irmão. O inferno todo mobilizado para te roubar, te matar e te destruir, a partir deste momento que essa consciência se instala em ti, você começa a buscar esse Deus, lendo a sua palavra, meditando cada versículo, em cada expressão dada por Jesus, mesmo na voz dos seus discípulos, na visão dos apóstolos que o conheceram, experienciaram uma vida com Deus. O apóstolo Paulo, não com um Cristo físico, mas com um Cristo espiritual, esse que nós temos hoje. Eu não vi Jesus carnalmente, eu não pude apalpá-lo, mas eu senti o toque dele na minha vida, não apenas de maneira espiritual, eu senti no meu corpo, como se uma mão me pegasse naquele dia que eu tentei tirar minha vida ali em São Paulo, dia 12 de outubro de 2005, às 13h20 da manhã. Eu senti aquela mão me puxar para trás e me jogar no sofá. Você pode achar que é coisa de poltergeister, mas esse é o meu testemunho, razão pela qual eu estou aqui há tantos anos, tentando, me esforçando, me anulando acerca das minhas próprias vontades, minhas e da minha esposa, junto com os meus irmãos que encabeçam essa caminhada, para mostrar para você que esse evangelho é viável, para mostrar para você que isso que você reputa como impossível, torna-se possível quando você começa a ter esse depósito na presença do teu Criador, em conhecimento, em virtude, em santidade e em oração. Mas como é que eu posso ter depósito em Deus, sem primeiro depositar a minha confiança nele? Você pode ficar ouvindo a noite inteira essa palavra e achar, Nossa, que palavra legal, eu senti um toque. Você pode ter até uma fé emocional, como as irmãs muitas vezes comentam conosco. Nossa, eu senti aquilo. Que Deus não é de sentir, irmão. Se você sentir, amém. É gostoso sentir a presença de Deus. Mas nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos pelo que nós cremos. Porque tivemos uma experiência, sim, sensorial, sentimental, emocional, para que através das nossas emoções o que é espiritual se manifestasse. Mas isso é como quando nós éramos crianças espirituais. A partir do momento que nós crescemos na fé, que a gente sai daquela papinha, daquele mingauzinho espiritual, quando nós comemos comida mais sólida espiritual, para poder encarar as tranqueiras deste mundo caído, deste mundo tenebroso, você tem que estar com tutano, irmão. Você tem que estar com o alimento mais sólido, e é para isso que o cordão foi separado, para se alimentar e poder te instruir acerca dessa palavra, dessa alimentação sólida que pode transformar a tua vida, e você, sem perceber, vai acumulando depósitos na presença desse Deus. Já vou explicar com um testemunho pessoal meu. O profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 9, somente a parte B, ele fala sobre essa firmeza que nós temos que ter com esse Deus para desenvolver essa credulidade, esta fé. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Há irmãos que já vieram aqui, que já ouviram a palavra, foram profundamente tocados, já se batizaram, já têm uma vida com Deus e daqui a pouquinho abandonam o barco, porque não resistem à pressão. Entenda que quanto maior for a luta, maior é a vitória. Quanto maior for o levante, maior é o livramento. Quanto maior a perturbação, maior a paz de espírito que Deus tem reservado para aqueles que creem. Mas é necessário sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, e ele vai fugir de nós. Tanto que o escritor Hebreus, no capítulo 11, verso 6, parafraseando praticamente o que Isaías fala, ele repete essa palavra aqui: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Ou seja, se existe, tem uma conotação de que Ele é, porque Deus não cabe numa existência. Entenda-se que esse escritor, pelos originais, o existir aqui significa ser, uma amplitude muito maior, onde tudo que existe está em Deus. Então, na verdade, esse texto tem essa conotação do Deus que é, do Deus que está entronizado acima de principados e potestades, o Deus que é criador e não é criação, portanto ele não pode se comparar à criatura e nem ser contextualizado com ela. Tudo que existe está contido em Cristo. Tem até uma pregação minha que fala sobre isso. Quando você entende isso, você lê o texto diferente. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele é, e que recompensa aqueles que o buscam. A obra do Senhor nunca é em vão. Tudo que fazemos aqui, fazemos com alegria. Somos um ministério que não tem multidões congregando conosco. Se contar numa mão, chega a sobrar dedo, irmãos. Mas esses poucos dedos que estão aqui são elos maravilhosos, elos que nos fazem sentir família, como os discípulos de Cristo, como aqueles que estavam juntos ali sofrendo, padecendo, renunciando a si mesmos, para viver um evangelho sem fanatismo, sem religiosidade, mas o puro e genuíno evangelho de Jesus Cristo, que transforma e faz com que nós possamos ter uma vida de paz, pacificada no meio desse caos que tem se tornado a sociedade moderna, fazendo a diferença
diferença, sendo luz no meio das trevas e levando luz àqueles que estão em trevas. Mas se a palavra de Deus não estiver depositada em nós, nós não conseguiríamos resistir. Para que nós venhamos a resistir a esse período de tribulação que todo crente está sujeito, especialmente nesse tempo, onde a igreja está sendo extremamente oprimida, a maneira de você ter esse depósito em Deus é meditar cada vez mais na palavra. Você começa meditando na palavra, lendo o texto. Mas como é que eu leio esse texto? Dentro de um livro chamado Bíblia. Quando você entender que o compêndio chamado Bíblia, que tem seus 66 sublivros, onde tem o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança, você vai conseguindo entender o momento histórico em que tudo aconteceu, você vai conseguir entender as narrativas, especialmente nos evangelhos canônicos, as cartas paulinas, os livros dos antigos profetas. Você vai linkando as coisas, o Espírito Santo vai te dando a devida sabedoria para que você vá conseguindo compreender esse mistério, e essa palavra não se instala como uma decoreba, como um texto decorado, mas você vai guardando esta palavra em seu coração, e através desta convicção guardada em ti, você não consegue pecar mais. Por isso que o salmista fala no Salmo 119, verso 11: eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A partir do momento que essa palavra torna-se uma verdade viva no teu coração, você não consegue mais pisar na bola. E se pisar, vai se sentir super mal. A partir do momento que você vai se enchendo dessa convicção, você já passou dessa fase, você já está no centro da vontade de Deus, mas você ainda está preso a dogmas, a algumas coisas que talvez você tivesse feito no passado, algumas religiões que você reputava como verdade, e alguns desses dogmas, ainda que se fale em Deus, ainda que se fale em Jesus, não traduz o verdadeiro evangelho, a verdadeira boa nova, e muitas vezes você acaba pisando na bola, fazendo coisas erradas, seja como um crente desviado ou como um crente que frequenta a igreja, mas que muitas vezes, na tentativa de ajudar a tua família, você acaba se tornando uma pessoa chata, porque na forma, o modus operandi que você está fazendo não está agregando em nada. E o escritor a Provérbios, essa palavra de sabedoria de Salomão, no capítulo 18, versos 20 e 21, nos diz: você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Há momentos que na vida natural, no cotidiano, quando você pede assim: Senhor, me dá 5 minutos para deixar de ser crente e falar o que está no meu coração para ser infeliz, para ser infeliz. Mas aí você começa a orar para essa pessoa e você já vai traduzindo: Deus, me dá compreensão para suportar esse abençoado, essa abençoada. Você começa a relativizar, vai trabalhando a tua fé, e aquela raiva vai sendo sublimada, e nessa sublimação você vai relevando. Pai, tem misericórdia dele, não leve em conta o pecado dele, não leve em conta a ignorância dele. Você vai trazendo à tua mente tudo aquilo que você já leu, como Jesus na cruz: perdoai os pecados porque eles não sabem o que estão fazendo. E nessa sublimação você vai vivendo uma verdade espiritual que está muito além da compreensão humana, porque o nosso coração está doente. Nosso coração, coração humano, carrega a natureza caída. Só na natureza de Cristo você consegue ter essa comunhão, essa concordância, e portanto esse depósito torna-se viável quando você está pleno na presença dele. Mas você nunca deve esquecer o que o profeta Jeremias disse e registrou no capítulo 17, verso 9: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. E naquele mesmo tempo, os profetas tinham dificuldade de falar do amor de Deus. Eram jogados em poço, em covas. E no tempo que Jesus vem à terra, que ele começa a repreender esse mesmo espírito que atormentava aqueles antigos profetas, que também confrontou Deus, como o espírito dos fariseus, tantos outros como jebuseus, saduceus, mas especificamente os fariseus, que eram aqueles que batiam de frente com Jesus. Quando ele confrontava, sabendo o que tinha no coração deles, por mais que eles conhecessem as escrituras, os versículos escritos por Moisés, eles não tinham amor em seus corações. É a condição básica para que o evangelho se instale no coração do ser humano. E ele diz claramente através de Mateus, no capítulo 12, verso 34: raça de víboras, ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. E isso serve até nos dias de hoje. Quando você é confrontado, e nós nesses últimos dias temos sido confrontados, irmãos, que eu não posso nem contar aqui, que aí vai fazer parecer que é fofoca e não testemunho. Deixa quieto então, deixa quieto. O quanto a gente tem sido provado por pessoas que se levantam contra a gente do nada, na área familiar, na área social, até no comércio, todo tipo de afronta. E Deus fica só observando como é que você vai reagir. Mas quando você tem esse depósito, ainda que você não seja aquele que vai engolir sapo, mas você vai saber repreender esse sapo e todo espírito mal que esse sapo que querem que tu engula represente,
você vai sublimar, você vai sobrepujar toda a força espiritual do inimigo, porque a nossa luta não é contra ele, mas contra os demônios que usam a mente deles. E portanto, esse depósito que você tem em oração, em busca, em esperança, em fé, vai fazer com que você supere essas tentações, essas provações, até mesmo privações que a vida te oferece, e você vai conseguir se livrar delas, nem muitas vezes transformá-las, porque não depende só de você, mas aquilo não te afetará. E aquilo, como a gente dizia no tempo da magia, o feitiço vai virar contra o feiticeiro, porque Deus vai repelir de você todo aquele mal que te fizer. Ele vem por um caminho, mas vai ter que sair por 7, e assim será na vida de todo aquele que busca ter o coração de Deus. O evangelista João, no capítulo 3, versos 6 e 7, ele descreve que enquanto você tem essa natureza humana, enquanto você tem essa percepção apenas daquilo que você vê, daquilo que existe, você nunca vai compreender nem discernir as coisas espirituais. Você vai interpretá-las apenas como uma sorte, como azar, ou como tranqueira, ou como perturbação, qualquer outra coisa que você pense ser algo que você tem domínio sobre aquilo. Mas quando você entende que Jesus diz aqui que os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Ou seja, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E há doutrinas que distorcem esse conhecimento, fazendo parecer que esse nascer de novo signifique reencarnar. Não, esse novo nascimento não é da carne, esse renascimento é do Espírito. É você continuar nesse mesmo vaso de barro, nessa mesma estrutura, com esse mesmo DNA, com essa mesma configuração, com essa mesma forma. No entanto, o que habita, o que é invisível, que está dentro deste formato, desse invólucro, nesse templo temporário do qual vive o Espírito Santo de Deus, que é tabernáculo de Deus, ele quer te ensinar que ainda que você tenha esse corpinho bonitinho que Deus te deu, você não é esse corpinho, você está temporariamente sendo habitado nele, porque o que está de eterno, a essência que você carrega, é que tem que renascer, ressuscitar das trevas para a luz, para que você possa estar em comunhão com o qual ninguém verá a glória de Deus. E é essa natureza transformada que faz toda a diferença para que você consiga entender esse mistério de ter um depósito com Deus. Mateus 22, 29, Jesus respondeu também para aquele povo que estava inquirindo ele, quando erravam e não entendiam o porquê do erro. E ele explica, pedagógica e didaticamente. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Percebe que ele não fala em fanatismo, ele não fala em religiosidade, ele fala de uma maneira espontânea. Busque se relacionar com esse Deus na mesma intenção que você busca se relacionar mais aprofundadamente com alguém que você ama, um parente, uma pessoa, seja no afeto familiar, conjugal, não importa a área, mas que você busque nesse Deus invisível, mas real, uma verdadeira aliança, para que você possa desfrutar desse depósito guardado no trono de Deus, que são os tesouros, as bênçãos secretas que ele tem para cada um de nós. Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo escreve com sabedoria, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Ele tem essa clareza, depois daquele encontro que ele teve com Deus, essa reflexão, ele compartilha com o povo de Éfeso. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos boas obras que ele já havia preparado para nós. Ou seja, ele quer que nós nos tornemos igreja, para que através deste corpo, em nossa união com Cristo, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras. Eu e você, parte deste corpo, membro deste corpo. Ao fazermos boas obras, vamos nos associando a outros irmãos, a outras irmãs que carregam intrinsecamente a mesma vontade, o mesmo desejo, mas não sabem como é. Então essa é a vontade do Evangelho, esta é a vocação para a qual Deus nos chamou, nos separou, nos arrancou da onde estávamos e nos pacificou, para que nessa condição tenhamos vida plena na presença dele, que temos consciência, convicção, a esperança da vida eterna. Mas esse bom depósito já começa a ser guardado aqui. O profeta Isaías, mais uma vez no capítulo 45, verso 3, inclusive parafraseando uma das músicas que a gente tem, que são os tesouros escondidos, as bênçãos secretas, nos diz, o Deus falava na boca do profeta naquele tempo, lá no Antigo Testamento: eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aqui o profeta Isaías me inspirou num hino que faz parte do nosso repertório de adoração, tesouros escondidos, que não necessariamente são as bênçãos materiais. É claro que Deus sabe que nós precisamos do pão nosso de cada dia. Ele provê, ele sustenta os seus até enquanto esses dormem. Não que ele fique sustentando o crente vagabundo, mas aqueles que estão comprometidos e compromissados com a sua obra, ele dá os meios, ele dá as qualificações
qualificações, as condições para que através dele as suas necessidades sejam supridas, ainda que através de um trabalho, ainda que através de um salário baixo. Ele multiplica. A matemática de Deus, 1 mais 1 não é 2, é 3, é 1000, que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, mas é importante que nós nos submetamos a Ele, para que através dessa submissão nós possamos desfrutar desses tesouros escondidos, dessas bênçãos secretas, que pode ser a tua cura que tu vai receber hoje à noite, que pode ser aquela porta de emprego que tu estás esperando, que pode ser aquele dinheiro retido pela justiça, que tu nem acredita mais que vai vir na tua mão, que pode ser aquela reconciliação com aquele familiar que no momento oportuno tu foi extremamente iracundo e lançou maldição sobre ele, e o espírito de arrependimento adentra teu coração agora, e tu vai até ele, pede perdão, se reconcilia. Esses tesouros escondidos, essas bênçãos secretas, Deus tem reservado para todos aqueles, não apenas para o povo de Israel, pois hoje nós somos aqueles que foram enxertados, jambuzeiros bravos sim, mas enxertados na mesma videira que aquele povo de Israel teve o privilégio de, como nação eleita, ser escolhida. Nós também temos esse privilégio, e a salvação nos alcançou. O profeta Joel fala no capítulo 2, versículos 28 a 32. Prestem atenção nesse texto, que eu já estou quase finalizando a ministração de hoje. Os filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias, os dias de hoje, irmão, chegamos nesse dia, derramarei do meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, sobre aqueles que aparentemente perante a sociedade ou perante o clero não tem valor nenhum. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no Monte Sião e Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Dá a impressão que isso aqui já aconteceu somente no passado, mas quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, quando o evangelista Lucas registra, quase que parafraseando o profeta Joel, no capítulo 2, verso 17, você vê o quão perto está de você, está perto de nós essa verdade espiritual nesses dias de hoje. É isso o que eu vou fazer nos últimos dias, os dias que precedem o arrebatamento, irmãos, os dias que precedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Prestem atenção, diz Deus: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, obviamente cujos corações estão abertos a querer conhecê-lo, a querer recebê-lo em suas vidas como seu único Senhor. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. Esse depósito em Cristo, esse depósito espiritual, faz com que você, mesmo no momento de distração, mesmo você sendo aquele homem, aquela mulher de oração, aquele leitor contumaz das Escrituras, eu que particularmente, como a cada 15 dias trago uma mensagem nova, e todos os temas que eu abordo, que estão disponíveis em nosso canal ali no YouTube, não são da minha cabeça, não são da minha vontade. Muitas daquelas ministrações são fruto de conversas. Como a última que tivemos aqui juntamente com os pastores no nosso último encontro, que precedeu a essa reunião do cordão, onde nós falávamos de estarmos orando por familiares e muitas vezes não vimos retorno, e achamos que tudo que estamos fazendo então é em vão, quando na verdade não é. Deus nos surpreende, irmãos, quando nós temos esse bom depósito na presença dele, quando nós verdadeiramente nos entregamos em fazer a sua vontade, ainda que contrariando as regras, ainda que contrariando as circunstâncias, ainda que contrariando a nossa própria vontade, submetendo-nos à vontade do nosso Deus. Haverá momentos de milagre, como eu tive a oportunidade, e não canso de replicar nos meus vídeos aquele milagre que eu pude desfrutar com meu pai durante o velório do primo dele, Cláudio. O Cláudio tinha falecido, era mais jovem que ele, obviamente, e ele teve um choque emocional e teve uma parada cardíaca. Alguém gritou durante aquela multidão, havia muitas pessoas. Eu vi meu pai estendido no chão, 2 enfermeiras puderam confirmar, não tinha pulso, não tinha batimento cardíaco, branquinho, geladinho, fazia muito frio naquele dia, e eu mantive a minha calma, a minha tranquilidade. E na hora o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração a palavra que aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Por aquela palavra eu repreendi o espírito da morte que estava nele. Ainda não era o tempo, ele ficou mais alguns anos conosco para depois então Deus o recolher, e nessa ocasião então eu não pude tocar mais nele. Mas naquele instante, naquela circunstância, testemunhado por familiares, irmãos, foi algo sobrenatural. O fenômeno da ressurreição do meu pai morto nos meus braços, branco, gelado, pescoço completamente sem vida, morto. Eu peguei com todo o cuidado, eu botei nos meus braços, coloquei a mão no peito, e aquela voz falava em mim gritando, né? Vai ser um velório, serão 2 velórios. Eu falei: tu é mentiroso, tu nunca te estabeleceste na verdade que tu és o pai da mentira. Eu te repreendo agora, Satanás, e te repreendo, espírito de morte. Recebe vida, meu pai, em nome de Jesus. Eu falei isso na minha mente, na língua portuguesa, língua pátria.
mas línguas estranhas saíram da minha boca que eu não tive controle algum sobre isso, porque devido a esse depósito que eu tenho com Deus, o Espírito Santo me tomou e eu pude ter o privilégio de ver meu Pai ressuscitando nos meus braços. E isso eu guardo por toda a eternidade, porque eu sei, irmãos, que a verdade está com aquele que crê. As coisas espirituais não agradam as trevas. Nós, todavia, nos sujeitamos a Deus, resistimos o diabo. Por isso que nós continuamos com o nosso trabalho. E eu finalizo essa mensagem de hoje com Salmos 40, verso 1. Eu depositei toda a minha esperança no Senhor, somente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Inclina teu coração para Deus essa noite. Dobra teus joelhos onde tu estiver e pede para Ele fazer morada em teu coração. E começa a desenvolver um depósito em clamor, em oração, em gratidão. E tu verás o que Deus vai fazer na tua vida. E mais, o que Deus fará na vida dos teus através da tua vida. Para que através da tua vida, o nome dEle, somente dEle, venha a ser glorificado. Esta foi a mensagem reveladora que Deus colocou no meu coração neste dia 21 de maio do ano de 2025, na reunião do Cordão.